No século XXI, as nações europeias não tendem a guerrear entre si. Hoje, as disputas são entre as grandes corporações multinacionais e a Fórmula 1 está na linha de frente. Buscar os patrocinadores é a principal batalha, mas a verdadeira guerra ocorre por detrás das portas, nos quartéis generais das equipes. Na região rural de Oxford, na Inglaterra, existe um complexo industrial secreto. 450 pessoas trabalham aqui. Dentro do quartel-general da Williams, alguns dos melhores engenheiros do mundo estão atarefados, gastando quase 250 milhões de dólares vindos de patrocinadores. Uma equipe de Fórmula 1 irá gastar o que tiver na mão. Nunca vai ser o suficiente. O esporte se tornou tão técnico hoje em dia que requer quantias enormes, muito dinheiro. Os técnicos trabalham duro para que os carros possam melhorar seus tempos em centésimos de segundo. Nesse ambiente, as diretrizes europeias sobre horas de trabalho vão por água abaixo. A Fórmula 1 é um trabalho duro. Você tem que se esforçar mais que a concorrência. Temos que fazer a Williams trabalhar mais que a Ferrari. Não se encontra pessoas dispostas a trabalhar num ambiente como esse. Elas aparecem naturalmente. É difícil treinar alguém que suporte esse ritmo. As pessoas vêm de competições do mundo inteiro, de categorias menores e trabalham duro até chegar na Fórmula 1. Não há tempo para se fazer amigos. É uma loucura do nascer ao pôr do sol e é assim que ganhamos corridas. Esse nível de comprometimento e intensidade é o que nos torna melhor do que os outros neste negócio, infelizmente. São 6h30 da manhã e esse carro já completou várias voltas no circuito de Oppenheim, se preparando para o grande prêmio da semana seguinte na Alemanha. Começa o trabalho de telemetria. O equipamento registra as informações gravadas na série de testes que a Williams fez na Alemanha. Essas informações permitem que os engenheiros regulem os carros para situações semelhantes que encontrarão quando retornarem às pistas. Nós costumamos colocar o carro oficial dentro da medição na semana da corrida e quando chega na segunda-feira, o carro está com os dados ajustados para a pista, partindo daí para uma maratona de 2 ou 3 dias de testes. Dentro dos laboratórios, os engenheiros podem modificar os amortecedores para um ajuste preciso da suspensão do carro. É muito importante um ajuste da suspensão do carro, porque minimiza o desgaste dos pneus, melhora a aerodinâmica, garante que o carro estará sempre no caminho certo para tirar o máximo do seu desenvolvimento e também transmite confiança ao piloto enquanto ele dirige. Um trabalho bem feito na região de Oxford irá poupar um tempo precioso de treinos na semana da corrida. O equipamento de telemetria custa quase $1 milhão. E nenhuma equipe se torna competitiva sem um deles. Uma equipe de ponta precisa também de Steve Barry. Ele fabrica escapamentos. Faz isso há 14 anos. Cada conjunto de escape custa $18 mil. É assim que o dinheiro vai embora. E Steve sabe o porquê. Todos se lembram do vencedor. Ninguém se lembra de quem chegou em segundo ou terceiro lugar. Em nossa empresa, os escapamentos são classificados como um componente nível A. Significa que, se eles quebrarem, provavelmente sairemos da prova. Então fazemos de tudo para ter certeza de que eles vão resistir. A melhor maneira de assegurar que eles vão resistir é fabricando-os com cromo N. É uma liga de níquel-cromo, originalmente desenvolvida pela Rolls-Royce na fabricação de turbinas de aviões. Os escapamentos são feitos para resistir a mais de 1000 graus Celsius. Em baixa rotação, ele fica vermelho. Na potência máxima, fica transparente. O material só é leve porque é fino. É horrível de se trabalhar com ele porque é muito duro e difícil de ser moldado. Você tenta moldá-lo e ele volta para o mesmo lugar.
Quando se consegue arredondá-lo, é só cortar o tubo. Todos os tipos de problemas acontecem trabalhando com esse material. Mas, se não fosse o meu produto, não conseguiriam correr. As equipes inglesas não teriam alcançado sucesso sem pessoas como Steve Barry. Artesãos habilidosos trabalham com materiais e invenções vindos das indústrias aéreas, espinha dorsal do sucesso britânico. O diretor técnico Patrick Head consolidou a filosofia dos mecânicos de garagem na equipe Williams. Eu acho que o sucesso da Williams é tão duradouro porque tanto o Frank quanto o Patrick são corredores. Eles fazem parte do automobilismo. Ambos apareceram quando as corridas inglesas ainda eram muito primitivas, sem graça, e eles entraram com tudo, sabendo desde o começo como funcionava. E nunca perderam o apetite pela velocidade. Patrick é o melhor diretor técnico da Fórmula 1 dos últimos 25 anos. Não por pouco, mas por quilômetros de vantagem, porque ele é muito ligado à engenharia e ele sente quando não conseguem ser os mais rápidos. Isso é natural para o Patrick. A Williams é uma empresa de engenharia. Ela não se chama Engenharia Williams de Corridas por acaso. A principal característica da Williams é o planejamento. Eu acho que a Williams sempre teve uma liderança de planejamento forte e sempre considerou a engenharia e a qualidade dos carros coisas muito importantes, se preocupando em não transformar os engenheiros em máquinas de trabalho, o que é muito bom. O ritmo da Fórmula 1 é frenético. Os engenheiros de Patrick Head têm de aperfeiçoar o carro diariamente e os riscos são deixados de lado. A Fórmula 1 é um exercício de pesquisa e desenvolvimento. Nós não estamos num negócio no qual se fabricam dezenas de carros ou motores iguais. Nós fazemos um protótipo e temos que desenvolvê-lo o tempo todo. Quando algum componente não tem mais a tecnologia de ponta disponível, ele fica obsoleto. Não há limitação de esforços para fabricar os mais delicados componentes. O resultado é que 450 funcionários da Williams fabricam apenas 8 carros por ano. Na verdade, não se fabricam 8 carros completos. A Williams fabrica a maioria das peças. Mas é a BMW que fornece o motor V10 de 3 litros. Os pedais e os discos de freio vêm da Carbon Industry. A pinça de freio e a embreagem vêm da AP Racing. As rodas são da OZ. E o mais secreto e importante item vem da Michelin. Os pneus. As equipes de Fórmula 1 superam os limites para poder produzir carros competitivos. Mas esse elemento-chave está fortemente sob seus controles. Eles não precisam nem mesmo montar os pneus nas rodas. As empresas de pneus enviam sua própria equipe para as corridas. A tecnologia da Fórmula 1 nos pneus é tão avançada quanto em qualquer outra parte do carro. Durante uma volta, os pneus giram mais de 50 vezes por segundo e chegam a absorver forças 3,5 vezes maior que a gravidade. Quando o piloto aciona os freios, a desaceleração do carro vai de 300 km por hora para 80 km em apenas 2 segundos. As empresas que têm o know-how para fabricar pneus de competição guardam este segredo a 7 chaves. Os pneus são primordiais. Um bom jogo de pneus pode te dar 2 segundos de vantagem, o que significa anos-luz na Fórmula 1, onde todos se matam para ganhar décimos de segundo com um motor mais potente ou com uma melhor aerodinâmica. Os pneus são cruciais porque são o ponto de contato do carro com o chão. Eles são responsáveis por fazer com que toda a tecnologia do carro, toda a sua potência ou poder de frenagem tenha um efeito satisfatório. Os pneus podem determinar toda a estratégia de uma equipe. Os pneus precisam aguentar pelo menos 1/3 da prova numa corrida de 2 paradas, ou metade dela se na estratégia tiver só um pit stop. Então, os produtores de pneus de Fórmula 1 lutam por um pneu que dure e tenha um bom desempenho ao mesmo tempo. Mas se as duas coisas são incompatíveis, eles precisam descobrir a melhor combinação de ambas. O pneu mais aderente é o completamente liso, conhecido como slick.
Ele tem o melhor desempenho porque é o que possui a maior área de contato com o chão. Mas foi banido. O desenho dos pneus de pista molhada dispersa a água, mas não funciona em pista seca. Agora que o pneu slick foi proibido, todos os pneus têm que ter 4 sulcos, reduzindo assim o contato com a pista. Os pneus funcionam melhor a 100 graus Celsius, equivalente à temperatura de uma pizza recém-preparada. Os aquecedores de pneus que são removidos no último momento os mantêm quentes e aderentes. Os pneus são considerados a mágica da Fórmula 1. Em quaisquer condições, chuva ou seco, sua importância nunca é subestimada. Segundo os princípios de Frank Williams, conseguir os pneus certos é quase tão importante quanto o piloto certo. Bom, os pilotos são um dos 4 principais componentes de um carro de corrida. Você tem a potência, tem a aerodinâmica do carro em particular, tem o piloto e tem os pneus. Então, ele representa 25% do total. Ele é muito importante e os salários que recebem, sem dúvida, enfatizam isso. Os pilotos para Williams são empregados bem pagos e talentosos, mas estão lá essencialmente para trabalhar. E se não o fizerem, eles com razão vão passar por maus bocados. Os pilotos são grandinhos, eles sabem no que estão envolvidos. E se chegam a correr pela equipe Williams, não podem esperar receber um apoio psicológico, porque eles não vão ter nada disso. Os pilotos nem sempre gostam desse tipo de atitude. Mais de uma vez, a Williams dispensou pilotos campeões que não suportavam a quantidade de exigências. Em um esporte caracterizado por enormes salários e egos em disputa, não há nada como um período na Williams para trazer um piloto de volta à realidade. Se Patrick Head e Frank Williams contratassem o Michael Schumacher, não iam querer que o Michael dissesse: eu acho que deveríamos ter esse engenheiro e esse mecânico. Eu não quero trabalhar com esse cara. Logo diriam: Michael, vai embora e deixa a gente trabalhar. Nos vemos na próxima sessão de treinos. É um relacionamento difícil. Eles ganham muito bem, são grandes esportistas e, sem dúvida, campeões. A maioria deles. Esperamos quase sempre a perfeição da parte deles. Às vezes não perdoamos seus erros. Talvez isso não seja bom, mas talvez seja um diferencial. O Frank Williams foi um piloto frustrado, como ele mesmo admitiu 20 anos atrás. E o fato de possuir esse talento natural para a competitividade faz dele o que é hoje. Ele é o mais completo competidor das corridas. A ambição frustrada de Frank Williams quase custou a sua vida. Em março de 1986, ele compareceu a uma sessão de testes no circuito de Paul Ricard, no sul da França. Depois se dirigiu ao aeroporto de Nice. Mas foi rápido demais. O carro decolou e caiu de bico no chão, no acostamento, de bico, capotando e parando de cabeça para baixo. E, infelizmente, o primeiro choque, o impacto no chão, atingiu o lado de Frank, mais do que o meu. E quebrou o teto, e ele bateu a cabeça, o que acabou deslocando a sua 4ª e a 5ª vértebra, e quebrou sua espinha dorsal. E nós dois estávamos de cinto de segurança. Eu não quebrei nada, apenas me contundi um pouco. O Frank não quebrou mais nada, nenhum osso do corpo. O problema foi o golpe direto na cabeça, quando o carro capotou. Eu acho que a ambulância demorou uns 50 minutos para chegar. Foram 50 minutos que fiquei sozinho com o Frank e ele manteve a fala lúcida e calma, sem entrar em desespero em nenhum momento. Ele começou a falar das coisas que queria fazer no futuro, isso, aquilo, e foi o comportamento típico de um profissional da Fórmula 1 manter a calma e a lógica em um momento de crise. Frank Williams chegou muito próximo da morte, não em um carro de corrida, mas em um carro alugado. Ele recebeu a extrema-unção no acostamento da rodovia. Frank sobreviveu, mas ficou paralisado para sempre. Eu era muito jovem naquela época e o Frank também. Nos considerávamos indestrutíveis, como qualquer jovem se sente. Não éramos mais crianças, mas ainda éramos bem jovens. E só de pensar que o Frank não iria mais correr para todo lado com aquela bermuda esporte que ele usava e nem ia depositar toda aquela energia que tinha em cima da equipe, não fazia sentido para mim.
Nós sentimos que era muito importante ter a calma para Williams não se abalar. Para preservar o nosso orgulho, resolvemos manter o ritmo naquele ano. Continuar com o trabalho. E foi assim. Nós ganhamos 9 corridas, eu acho. Ganhamos o campeonato de construtores e ainda conseguimos mostrar que a Williams era mais do que um homem, ainda que este homem representasse o estilo e a personalidade da equipe. Um ano após ter quebrado o pescoço, Frank Williams voltou ao trabalho. Em 1987, na sua primeira temporada após o retorno, a sua equipe ganhou o campeonato de pilotos e de construtores. Frank Williams representa a Fórmula 1 de várias maneiras. Ele não se prende a sucessos passados. O amanhã é a coisa mais importante na sua vida. Sempre foi. E a corrida seguinte também. Ele se compromete inteiramente. No ano seguinte ao retorno de Frank Williams, aconteceu um outro fato que a longo prazo teve um impacto ainda maior na Fórmula 1. Bernie Ecclestone, outro vendedor de carros usados e amigo de Frank Williams, tornou-se vice-presidente de assuntos promocionais da corporação dirigente do esporte, a FIA. Em pouco tempo, ele se tornou o homem mais poderoso da Fórmula 1 e um dos mais ricos da Inglaterra.